Então, com o patrocínio da Ubifol e da Agroverdes, hoje, aqui em Chapadinha, nós vamos falar sobre as perspectivas do clima para a safra 2021-2022 e a tendência do clima para esses próximos 10, 15, 20 anos. Por que eu falo nisso? Eu não sei se vocês estão a par, mas está acontecendo na Escócia, em Glasgow, na Escócia, uma reunião internacional do pessoal que afirma que o CO2 emitido pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural, para principalmente gerar energia elétrica, está aumentando a concentração desse gás na atmosfera, esse chamado gás de efeito estufa, e eles dizem então que esse aumento é que foi responsável pelo aumento da temperatura do planeta entre 1976 e o presente, e que se isso continuar, então lá pelo ano 2100, a temperatura vai estar 5,7 graus centígrados mais caro do que isso, mais alta do que isso. Vou mostrar para vocês que na verdade isso tudo é mentira e que na verdade a tendência para esses próximos 15, 20 anos é de um resfriamento global que é pior para os seres humanos, pior para a agricultura. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico do clima aqui em Chapadinha, né? Então vocês veem que o mês mais chuvoso é março, seguido de abril, né? E veja que de junho até novembro chove aí da ordem de 10% do total anual, que o total anual aqui, nessa média de 1981 a 2010, é 1.670 milímetros. Então, veja que os meses mais chuvosos, 5 meses mais chuvosos, são de janeiro a maio. E tem uma razão para isso, né? Que a chamada Zona de Convergência Intertropical, o ZCIT, que é onde a confluência dos ventos que sai aqui da costa ocidental da África vem em direção ao Equador, e os ventos que saem daqui da costa da África do Sul e vêm em direção ao Equador. Esses ventos se convergem aqui e formam então uma região de muita produção de nuvens e chuva, e isso afeta ah, as chuvas aqui na costa norte do Brasil. Então veja que a zona de convergência intertropical ela está mais ativa nesse período de março, abril, e já a partir de junho, julho, ela vai atrás do Sol em direção ao hemisfério norte, né, quando o Sol se desloca para lá. E também tem um fenômeno que não ocorre na maior parte do Brasil, ocorre só aqui, que é a influência das frentes frias que passam pelo Canadá, os Estados Unidos, varrem o Caribe e chegam aqui até a região, conforme vocês podem ver nessas imagens de satélite, do dia 18 de novembro do ano passado. Então vocês veem aí uma série de frentes frias, e essas manchas vermelhas e pretas aqui, na verdade, são as tempestades que são organizadas por elas. Na verdade, praticamente só vocês é que sentem isso diretamente aqui. Como o Chapadinha só tem dados a partir de 76, então eu peguei Porto, aqui no Piauí, tá? Perto aqui, e uma série que já começou em 1924, atualizada até o ano passado. Tem uma média de 1.680 milímetros, muito semelhante à Chapadinha, e um desvio padrão muito alto, né? Varia 450 milímetros para cima, 450 milímetros para baixo. O que vem a ser esse desvio padrão? Esse desvio padrão se as chuvas, aqui estão os totais anuais, os desvios dos totais anuais nessas barrinhas azuis aí. Se a chuva for bem distribuída, no sentido de ter uma distribuição normal, eu espero que 68% dos anos caiam entre a média, que é 1.680, mais 450, e a média, menos 450, ou seja, dentro dessas duas retas pontilhadas aí, 60
8% dos anos cairia aí, seriam considerados normais. Anos anormais seriam anos em que excede, né? Como, por exemplo, 1959, 1985, choveu muito. Ou então, quando estão abaixo da -1, como no caso de 1983, que foi um ano bastante seco. 2015 também foi um ano bastante seco, conforme vocês podem ver que a barrinha excede a linha pontilhada do -1. Mas isso também tem um objetivo, vou mostrar que no passado já ocorreram secas severas, como por exemplo vocês estão vendo aí 1932, 1942, que foi um período, pegou 1939, 1940, 1941, então foi um período de vários anos, 6, 7 anos, em que as chuvas ficaram bem abaixo do normal. E isso serve para contestar essas afirmações de que dizem que o desmatamento da Amazônia é que tem causado, por exemplo, a seca de 2015. Na realidade, qual era o desmatamento de 1932 ou naquele início da década dos anos 40? Praticamente nenhum, né? Então vocês veem que secas sempre ocorreram no passado, independente do desmatamento, né? São fenômenos naturais que ocorrem, como vocês viram, mais recentemente, em 83 e 2015, que coincidem com El Niños fortes. Como vocês sabem, os El Niños, o El Niño é aquele fenômeno oceânico que é caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. Então, quando temos um El Niño forte, ele afeta aqui a região. Nos últimos 180 dias, de 13 de maio a 8 de novembro de 2021, para essa regiãozinha aqui, vocês estão vendo no mapa à esquerda, que ela aparece pintada em azul, né? O que significa que então choveu razoavelmente bem nesses últimos 180 dias. E como vocês podem ver aqui nessa tirinha aqui nesse gráfico de baixo, que mostra os totais diários. Tivemos chuvas boas até metade de maio, e depois a chuva diminuiu de intensidade, mas o curioso é que praticamente não parou de chover, né? Tivemos chuviscos, chuvinhas pequenas de 3, 4 milímetros, mas ela foi praticamente constante ao longo do tempo, como vocês podem ver aí. E no acumulado, que é a curva de cima, a parte marrom foi o período em que passou com chuvas um pouco abaixo do normal, e agora, a partir mais ou menos do dia 10 de setembro, aparece uma região verde, indicando então que as chuvas atualmente estão acima da média aqui na região, o que é muito bom. Quer dizer, esperava-se um total acumulado de 195 milímetros nesses últimos 180 dias, e na realidade ocorreu 35% a mais, 265 milímetros, o que é muito bom, porque significa que temos umidade no solo já para plantar, mas vamos tomar cuidado depois, na sequência, vamos explicar por que tem que esperar um pouco. Bom, surgiu aí nesses últimas semanas uma afirmação, uma previsão de que íamos ter um Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico. Como disse, o El Niño é o aumento da temperatura do Pacífico e o Laninha o resfriamento do Pacífico. Para fins didáticos, a gente divide o Pacífico em 3 partes, basicamente. O Ninho 1, 2, que é essa região próxima da costa do Peru, na costa oeste da América do Sul, Peru e Equador. O Ninho 3, que é essa região vermelha, que vai de 180 graus, 90 graus de latitude, de longitude oeste até 150 oeste, e tem a região do Ninho 4, que é essa que aparece em azul, que é o oeste do Pacífico, é a região mais quente. Atenção, os americanos, quando eles fazem previsão, eles estão interessados, na realidade, nessa região que eles chamam de Ninho 3.4.
que é uma parte do Ninho 3 à direita e uma parte do Ninho 4. Eles dizem que essa região influencia o clima deles. Para mim, que é a região que mais influencia o nosso clima, é o Ninho 3, que é essa região em vermelho. Então surgiu essa previsão no mês de outubro, mês passado, em que o IRI, o Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, localizado lá na Universidade de Colômbia, juntamente com o CPC, Centro de Previsão Climática, estava dizendo que tínhamos 81% de probabilidade, aparece ali a seta azul, de se ter já um laninha, águas mais frias, já em novembro. Na verdade, eles fazem a previsão outubro, novembro, dezembro, depois faz a média e centra no mês de novembro. E assim por diante, vocês vão vendo, isso continuaria, essa probabilidade, até janeiro, fevereiro e março, né? Uma probabilidade de 60%, centrada em fevereiro, de ainda se ter um laninha, e depois o Pacífico se tornaria neutro, tá? Que é representado por essas barras cinzas. Neutralidade é a temperatura do Pacífico está meio grau para cima ou meio grau para baixo. Na realidade, quando a gente olha esse tipo de situação, bom, isso causou um pânico, porque normalmente os laninhas fortes, eles tendem a reduzir a chuva no sul e sudeste. E como os reservatórios já estão críticos, então imaginaram que se chovesse menos, não ia recuperar os reservatórios e, consequentemente, teríamos menos águas para gerar energia elétrica. O que está acontecendo na realidade é que vocês veem os oceanos globais, com a temperatura dos oceanos centrada em 27 de outubro. Na realidade, ela vai de 24 a 30 de outubro. A próxima já deve estar sendo liberada agora. E o que vocês veem naquele retângulo vermelho, que é a região do Ninho 3, vocês veem que a água está um pouquinho azul, né? Indicando aí que está em torno de, em algumas regiões, em torno de 2,5 graus, 2 a 2,5 graus mais frio do que normal. Mas você nota que a maior parte desse retângulo, a parte de cima, está em branco, que significa a neutralidade. E se prestarem bem atenção, vai ver que próximo da América do Sul, aqui onde está o cursor, ó, tem umas bolinhas de amarelo avermelhada, que significa então que a água está mais quente do que o normal. Num laninha clássico, isso não aconteceria. Laninha clássico, a pressão atmosférica precisa estar muito alta nessa região aqui, e aí os ventos sopram da América do Sul em direção ao Pacífico, o interior do Pacífico, e com isso eles arrastam a água superficial, e por questão de continuidade, a água profunda de 400, 500 metros de profundidade sobe mais fria, e nós não estamos vendo isso. Estamos vendo que as águas estão quentes, portanto, na realidade, não temos um laninha clássico e, portanto, não vamos ter o impacto nas nossas chuvas conforme um laninha clássico. O importante é ver que nessa elipse azul aqui em cima do Atlântico, está mais amarelinho, significa águas mais quentes, e águas estando mais quentes, acontece maior evaporação, e os ventos, então, trazem mais umidade para dentro do continente sul-americano, e isso é um bom sinal, porque significa que vamos ter chuvas acima do normal, pelo menos na maior parte do tempo, se as águas nessa elipse azul aí permanecer um pouco mais quente do que o normal. Previsão de clima. Missão impossível. Ninguém consegue fazer previsão de clima, mesmo países que investem muito, como os Estados Unidos, o bloco europeu, o Japão, não consegue fazer a previsão climática. A gente tenta, da melhor maneira possível, trazer a melhor
informação disponível. Você pode fazer previsão de clima hoje, principalmente a maior parte dos países faz, utilizando modelos de clima. E pode fazer pelo meu método também, que é o método de similaridade, como eu uso. Então, sobre modelos de clima, eu queria fazer um comentário para mostrar para vocês que modelos têm muito. Modelo é um código de computador, né? Um programa de computador. Alguns deles são muito complexos, como por exemplo o da NASA, o Instituto Goddard para Estudos Espaciais, é um modelo que tem mais de 1,5 milhão de linhas de instrução e precisa de supercomputador para resolver. Não é o fato deles serem complexos que eles acertam. Então os modelos têm seus problemas. Ponto importante é que eles não conseguem reproduzir o clima global, e eu vou explicar o porquê. E o ponto mais crítico é o ciclo hidrológico. Quer dizer, o modelo não sabe fazer nuvem crescer, o modelo não sabe produzir chuva. Então, nesse aspecto, o ciclo hidrológico é muito difícil de reproduzir isso no modelo. Isso porque os modelos eles usam uma grade que, na realidade, ela é um filtro, pois ela elimina todos os fenômenos físicos, fenômenos atmosféricos que são inferiores a 2 vezes o seu tamanho. Eu explico o que é isso. Então, o computador não tem ideia do contínuo. Aqui eu vejo uma linha contínua, mas o computador não tem ideia do contínuo. Então, o que se faz é colocar uma malha, uma grade em cima da superfície terrestre e depois vários níveis na vertical, dependendo do modelo, 50, 60 níveis na vertical para dar, então, a simulação em 3D, né? Então, uma grade típica de dos melhores modelos tem um ponto de grade, que é o cruzamento dessa latitude e longitude, e 1 grau de latitude, 1 grau de longitude. Distante tem outro ponto de grade e assim por diante, de tal forma que, quando você olha nesses mapas aí, são cerca de 64.500 pontos de grade para cobrir o planeta como um todo. As informações para fazer o modelo funcionar foram colocadas nos pontos de grade. E muitas vezes as estações meteorológicas não conseguem, não coincidem com o ponto de grade, então os dados precisam ser interpolados naquele ponto de grade do modelo. Isso já é mais uma fonte de erro. Muito bem, então para iniciar o modelo, eles colocam então dados de pressão atmosférica, umidade relativa, temperatura, vento, etc. nesse ponto. 1 grau de latitude e 1 grau de longitude. Depois coloca novamente as informações daquele ponto e assim por diante até completar os 64.500 pontos do modelo. Só que, um detalhe, 1 grau de latitude por 1 grau de longitude, desse ponto para esse, a distância aqui na nossa região é 110 quilômetros. Então, coloca-se os dados aqui, 110 quilômetros depois, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, coloca-se os dados depois. Então, o modelo não tem ideia absolutamente do que está acontecendo entre esses dois pontos de grade. Imagine que aqui, bem no meio, a gente tem uma tempestade que está se iniciando. Na hora que eles dão uma partida no modelo, bota o modelo para frente. Essa tempestade ela pode crescer, chegar a um tamanho de 50 quilômetros de diâmetro equivalente. A altura do topo dessa tempestade pode chegar a 14, 15 quilômetros. Ela produzir mais de 50 milímetros de chuva, rajadas de vento superior a 50 quilômetros por hora, tempestade, relâmpago, tempestade elétrica, trovoada, e esse ponto não sabe que ela está lá. Esse ponto não sabe que ela está lá. Então vai dizer que não choveu e o resultado é que quem estava no meio recebeu toda essa tempestade. Então isso é que eu digo que a grade do modelo ela filtra todos os fenômenos que são
tem a dimensão espacial 2 vezes o tamanho da grade. E esses processos físicos que produzem chuva, eles são todos processos de pequena escala espacial, tipo assim, 1 quilômetro. Quantas vezes vocês estão numa estrada e você passa por uma faixa, está molhada, aí depois entra numa faixa seca, 2 quilômetros depois mais para frente, encontra outra faixa molhada. Significa então que esses processos produtores de nuvens e chuva na nossa região são processos subgrade, são processos que na realidade estão abaixo do tamanho da grade, portanto a grade não consegue capturar isso aí e acabam filtrando. Então, se o modelo, sim, para simular esse tipo de coisa, chuva, então eles criam uma equação matemática que chamam de parametrização e esses parâmetros precisam ser ajustados. Em geral, foram ajustados com os dados entre 1975 e 2000, que reconhecidamente foi um período quente. Então há um viés nessas parametrizações com relação à chuva. Então o modelo nunca consegue acertar a chuva. E se o modelo não consegue acertar a chuva, então ele não serve para a gente, né? Porque a chuva, inclusive, ela controla a temperatura da superfície. Depois que chove, a evaporação faz com que haja resfriamento da temperatura da superfície. Então tome muito cuidado, porque resultados de modelos, eles, na verdade, não são confiáveis. Tanto a curto prazo, como 2, 3 dias, 5 dias, como a longo prazo, como o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, faz. Portanto, cuidado com isso. Então, mas os modelos estão aí. Só um exemplo, né? Vocês veem que aqui está a previsão, à esquerda, feita pelo modelo do GFDL, né? Que é o Laboratório de Fluidodinâmica e Geofísica da Universidade de Princeton, em New Jersey, nos Estados Unidos. Eles têm uma experiência aí de mais de 50 anos que eles trabalham com modelos. Veja a previsão, pegando dados de outubro de 2018 para prever março de 2019. Então o modelo diz que toda essa região em vermelha não ia chover. E vocês veem aqui do lado direito a observação. Mostra que naquela região, por exemplo, da costa, bem em cima de vocês aí, o modelo disse que ia ser seco. E, no entanto, a cor em azul e lilás ali mostra que foi excessivamente chuvoso, quer dizer, desvios positivos superiores a 100 milímetros com relação à média. E na região onde o modelo dizia que não ia chover, que ia chover muito, por exemplo, o Amapá e o Suriname, na verdade foi seco. No Rio Grande do Sul, o modelo disse que ia ter excesso de chuva, e na realidade foi falta de chuva representada ali pela corzinha amarela e verde. Portanto, tome muito cuidado que se o modelo não acerta a chuva, ele não serve para nada, né? Isso nota que é 5 meses de diferença apenas. Mas eles estão aí, eu estou seguindo ultimamente esse modelo canadense chamado CANCIPS. Então vamos ver o que o modelo está prevendo. Bom, foi feita uma verificação agora no mês de outubro. A média do mês de outubro para vocês é 15 milímetros. O modelo previa que ia estar na média, conforme vocês podem ver, esse círculo aqui pontilhado aparece em branco, branco é na média, mais ou menos 5 milímetros para cima, 5 milímetros para baixo. Então aqui funciona desse jeito. Você pega a média do mês, né, de outubro, subtrai 5 milímetros, dá 10. Soma 5 milímetros, dá 20. Então o modelo dizia que ia chover entre 10 a 20 milímetros no mês de outubro, e de fato o observado aqui foi 13,8. Então o modelo conseguiu prever. Aliás, ele prevê muito bem no período que não chove, né? Isso é certamente. Para novembro, a média aqui da região é 25 milímetros e o modelo está prevendo, então, pela cor verde aqui, olhando aqui na barra de cores, está prevendo da ordem de 20 a 30 milímetros a mais por mês, ou seja, 25 mais 20 dá 45, 25 mais 30
dá 55, então o modelo está prevendo chuvas acima da média para novembro. Idem para dezembro, a média é 95, o modelo está prevendo pela cor ali de 40 a 50 milímetros a mais nesse mês, então daria um acumulado entre 135 e 145, um desvio de 40 a 50% acima da média. Para janeiro, o modelo também prevê que vai chover acima da média, da ordem de 15 a 20% acima da média. Para fevereiro, continua prevendo, olha ali a cor verde dentro do círculo pontilhado vermelho, da ordem de 10 a 15% a mais. Continua verde, né? Em março, a média é 370 milímetros, acima, então, 10 a 20%, então, a ordem de 5 a 10% acima, e em abril o modelo continua ainda prevendo, embora numa faixinha muito estreita, muito próximo da costa, continua prevendo em abril um acumulado aí entre 350 e 360, então, em princípio, aparentemente, vocês não vão ter esse problema com a chuva nesse ano. Previsão por similaridade é o que eu faço, que significa, então, como é que essa previsão é feita? Eu olho os dados do mundo todo, em particular a temperatura dos oceanos, Pacífico constitui 35% da superfície terrestre, somado junto com o Atlântico dá 52%. Então, esses dois oceanos praticamente têm mais da metade da superfície terrestre e, como tal, a temperatura desses oceanos ele é muito importante na determinação do clima. E como os oceanos têm uma inércia muito grande, a gente pode aproveitar a temperatura dos oceanos para prever com mais facilidade meses na frente. Em particular, quando temos fenômenos como o El Niño, aquecimento das águas, ou Laninha, resfriamento das águas, essas previsões podem ter um índice até melhor, porque nós já conhecemos quais são os impactos que El Niño e Laninha têm na nossa chuva. Lembrando então, de novo, aqui está a distribuição mensal de chuva em Chapadinha, o acumulado, que eu vou trabalhar com o acumulado agora de janeiro, fevereiro e março, está aqui embaixo em vermelho, dá 856 milímetros. Abril, maio, junho, 626. Como disse, os outros meses não interessa, a partir de junho. E outubro, novembro, dezembro, acumulado 138 milímetros. Então, isso vai aparecer nesses próximos slides aqui, então. A média acumulada de outubro a dezembro, como disse, 140 milímetros, arredondado. Vocês têm ali aquele quadradinho, aparece um branco e no sul desse quadradinho um azul. Então, branco-azul significa que o modelo, o método, então, está prevendo, usando dados de 2006, né, que eu achei que os dados usando 2006 são semelhantes ao de 2021. Então, de outubro a dezembro de 2021, representado pelos já observados os dados de chuva de 2006, de outubro a dezembro de 2006. Então, vocês veem aqui acima, 10 a 20 milímetros a mais. Como é um trimestre, tem que multiplicar isso por 3. 3 vezes 10, 30. 140 mais 30 dá 170. E 3 vezes 20, 60. 140 mais 60 dá 200 milímetros. Então, o método prevê que nesse período de outubro a dezembro vamos ter um acumulado entre 170 e 200 milímetros, que representa 20 a 30% a mais. Janeiro a março, agora usando dados de 2007 para planejarmos janeiro a março de 2022, aparece ali, essa previsão é meio crítica, né? Porque aparece ali um verde abacate aqui, essa cor, e está dizendo então que nessa cor aqui haveria uma redução de 30 a 40 milímetros por mês. Como é trimestre, então teríamos uma redução de 90 a 120 milímetros, com a média aqui é 855. Então, o método está prevendo um acumulado entre 735 e 765 milímetros,
da ordem de uma redução de 10 a 15%. Na minha avaliação, o mês mais crítico é janeiro, e pode haver uma redução aqui próximo da costa, tá? Num vale um pouco mais para o sul, porque vocês veem aqui, por exemplo, que tem um azul aqui embaixo representando, então, chuva acima da média. E eu diria que janeiro, então, próximo da costa, pode sofrer reduções aí de 60% a 80%. Então precisa tomar muito cuidado com o mês de janeiro. Já de abril a junho de 2022, representado aqui pelos dados de 2007, nós temos então aparecendo aí um verdinho, mas eu diria que um pouco mais, um desvio um pouco menos que aparece ali. Então seria, eu consideraria em torno da média isso, entre 0 e 10 milímetros abaixo da média, ou 0,3 meses a 30 milímetros abaixo da média, que teríamos então para abril, junho, entre 595 e 625 milímetros, um pouquinho, ligeiramente, um pouquinho acima da média. Então, em torno da média, né? Então, eu diria que abril e maio, abril ainda chove um pouco acima da média, maio na média e a partir de junho teríamos então abaixo da média. Então também não vejo grandes problemas para vocês por esse método aqui, lembrando então que, minha opinião, nas regiões mais próximas da costa, o mês de janeiro seria um problema. Para os próximos 10 ou 15, 20 anos, então, o que pode acontecer? Bom, de novo, a gente pode usar os modelos de clima global, que, como disse, são esses códigos de computadores, você deixa eles rodando. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é esse organismo da ONU que faz todo esse terrorismo climático, ele, para cada relatório que ele faz, em geral, os relatórios são espaçados de 6, 7 anos, ele roda um projeto chamado, sigla em inglês, de CEMIP, que é um projeto de intercomparação de modelos acoplados. Modelos acoplados são aqueles modelos que têm o oceano e a atmosfera interagindo no modelo. Então, no sigla em inglês é CEMIP. No CEMIP 5, que foi 2013, eles fizeram para um relatório AR5 de 2013. Nós tivemos como resultado, aqui vocês veem os desvios no eixo vertical e os últimos 40 anos, 1979 a 2019, passando. Então, vocês têm aqui um traço laranja, que foi resultado do CEMIP 5, e mostra que a temperatura cresceu, né, constantemente acima dessa curva em azul. Essa curva em azul é as chamadas observações, que foi produzida pelo Centro Climático Hadley, da Inglaterra. Nós sabemos que essa curva já teve os dados manipulados para apresentar sempre essa tendência crescente. Mas mesmo assim, vocês veem que a simulação dos modelos, já naquele ano de 2013, já foi, que é a curva laranja, já foi superior à curva azul. Agora, para esse relatório que foi produzido, o IPCC produziu em agosto, publicou em agosto de 2021, a gente esperava que os modelos fossem dar um resultado um pouco mais plausível, mas para nossa surpresa, no CEMIP 6, que foi feito em 2019 e foi usado agora nesse relatório, o AR6, de agosto de 2021, deu como resultado essa curva vermelha, superior à própria curva laranja do CEMIP anterior e muito superior às observações, as ditas observações. De tal forma que o IPCC diz que se o CO2 dobrar em concentração, hoje está em 400 ppm, se o CO2 chegar a 800 ppm, pelo CEMIP 5, a projeção para o ano 2100 aproximadamente,
daria um aumento de 4,8 graus centígrados, né? E no CEMIP 6 agora está dando um aumento de 5,7 graus centígrados. Então, realmente, os modelos não são confiáveis, precisa tomar muito cuidado, e a tendência dos modelos é sempre mostrar um aquecimento global. Então, o que eu acho que vai acontecer? Bom, o Sol é a principal fonte de energia, e aqui vocês veem um gráfico do Observatório de Zurique, na Suíça, nos últimos 270 anos, desde 1749. Cada ciclo desse aqui, que sai de zero, chega num pico e baixa para zero de novo, é um ciclo de manchas solares, que tem um período de aproximadamente 11 anos. Quer dizer, sai de praticamente zero manchas, como pode ver na escala aqui, vertical, atinge um pico em 4 anos e depois decresce para zero manchas de novo em 7 anos. Vocês veem que esses ciclos, os picos são todos irregulares, quer dizer, há períodos em que o Sol está mais ativo, há períodos em que o Sol está menos ativo. Então o Sol não tem assim uma constância. A atividade dele está sempre variando, e em particular a gente vê que há 200 anos atrás, no início dos anos 1800, aparecem dois picos com muito pouca mancha, indicando que o Sol estava uma atividade muito baixa. Isso foi chamado de mínimo de Dalton. 100 anos depois, aproximadamente, 90, 100 anos depois, aparece de novo um novo período com ciclos, picos de manchas muito baixos também, indicando que o Sol estava com baixa atividade. Então, o Gleisberg foi o indivíduo que notou isso, e aí colocaram o nome dele nesse ciclo de cerca de 90 a 100 anos, em que todo início de século o Sol entra no mínimo de atividade, chamado ciclo de Gleisberg. Então, 90 a 100 anos, um ciclo maior do que a vida média de um ser humano hoje. Tá? E os físicos solares dizem que esse próximo ciclo, o 25, que nós já estamos vivendo esse ciclo, como começou no ano passado, em 2020, e possivelmente o 26, vão ter número de manchas ainda inferior àquele de 200 anos atrás, o mínimo de Dalton, indicando que agora, nesses próximos 2 vezes 11 anos, esses próximos 20 anos, até 2040, possivelmente o Sol vai estar num período de baixa atividade. Mas aí qual é o tipo de consequência que tem? Será que vai reduzir a radiação solar? Bom, nós não sabemos qual é o tipo de consequência que vai ter no clima da Terra, porque na verdade é a primeira vez que o Homo sapiens, né, nos seus 160 mil anos de existência, tem a oportunidade de observar o que vai acontecer. Há 100 anos atrás, no início do século XX, nós não tínhamos os equipamentos, e hoje nós temos. Mas as observações nesses mínimos dos ciclos de 11 anos sugerem que o campo magnético solar fique fraco. E quando o campo magnético solar fica fraco, entra um bombardeio à Terra, partículas de alta energia, chamados raios cósmicos galácticos, impropriamente. Né? Então, essas partículas de alta energia entram e ionizam a atmosfera terrestre, o nitrogênio e o oxigênio. E segundo a teoria desse físico dinamarquês, Henrik Svendsmark, aumentando a entrada de raios cósmicos, vai criar mais nuvens. Né? E aí nuvem é um problema sério, porque as nuvens, elas, aumentando a cobertura de nuvens, elas devolvem para o espaço exterior mais radiação solar. Ou seja, a nuvem funciona como uma cortina numa sala, né? Uma envidraçada. Se é uma sala envidraçada, está entrando muita radiação do sol pelo vidro e está aquecendo a temperatura, você puxa a cortina, a radiação passa pelo vidro, bate na cortina, passa pelo vidro de novo e vai para fora da sala. Com isso você consegue controlar a temperatura. Então, as nuvens são mais ou menos como a cortina da Terra. Se aumentar a cobertura de nuvens, maior quantidade de radiação solar vai ser refletida de volta para o espaço exterior. Com isso entra menos radiação solar no sistema, e os oceanos, que constituem 71% da superfície terrestre, em especial o Pacífico, como eu disse,
35% da superfície terrestre, pode, então, absorver menos radiação, está entrando menos, e começar a se esfriar. Então, o que eu fiz? Eu peguei os dados dos oceanos do mundo todo, como vocês estão vendo aí. Peguei o período de 1999 a 2018, o período mais recente, e subtraí daquele período quente, de 1976 a 1988. E como vocês podem ver, representado por essa cor azul, todos os desvios negativos, ou seja, mostra que nesses últimos 20, 21 anos, o Pacífico na costa das Américas está mais frio e a linha de desvio zero, que limita a parte mais aquecida da parte que está esfriando, já está chegando quase à linha da data, que é a 180 de longitude. Então vocês veem claramente que o Pacífico está se esfriando. Bom, então o que acontece? Como é que o Pacífico controla o clima do planeta? Então vocês veem que a reconstituição dos últimos 100 anos, é chamada oscilação decadal do Pacífico, porque em 1946, 1945, 1916 a 1945, representado aqui pelos picos vermelhos, o Pacífico em média ficou mais aquecido. Depois de 46 a 75, o Pacífico se esfriou, representado pela cor azul, e de novo, 76 a 2005, o Pacífico voltou a se aquecer. Aqui vocês veem esse El Niño de 2015, 2016, que provocou chuvas abaixo da média aqui, e parece que a tendência do Pacífico agora é se resfriar, representando já pela cor linha azul que está aí depois de 2005. Como é que a temperatura do planeta, globalmente, como é que ela responde? Então, de novo, você tem a mesma série do Centro Hadley, da Inglaterra, e aqui tem a variação da temperatura global, e os últimos 100 anos mostram que quando o Pacífico se aqueceu, entre 1916 e 1945, houve um aumento na temperatura do planeta, daí da ordem de 0,4 graus, mostrando então esse aumento aqui de 1916 a 1945. De 46 a 75, o Pacífico se esfriou, e vocês veem aqui representado pela reta tracejada em azul que houve um resfriamento global. Novamente, de 76 a 2005, o Pacífico se aqueceu e houve um novo aquecimento global. E agora parece que desde 2005 parece que está havendo uma nova inflexão com tendência primeiro a se estabilizar e possivelmente depois a globalmente se resfriar. O Atlântico Norte, nesse quadrado azul aí, entre América do Norte e Europa, também está se esfriando. Vocês notem que pela seta vermelha ali, 76 até início dos anos 80, o Pacífico, o Atlântico Norte estava frio, se aqueceu, chegou ao máximo em 2006, conforme mostra ali aquela seta vermelha, e a partir de lá parece que começou a se resfriar, o que é muito ruim para a Europa, porque os ventos sopram da América do Norte em direção à Europa, e se pegar um Atlântico mais frio e mais seco, então os invernos na Europa vão ser mais frios e mais secos. E também há um outro aspecto que me chamou a atenção mais recentemente, que são mudanças na circulação atmosférica global, que eu vou tentar mostrar para vocês como funciona. Aqui está o globo terrestre, então, visto lá do espaço. Veja que, então, essa área aparece em vermelho e preto, é uma corrente de jato, chamado jato polar, muito forte, com ventos chegando a 200 km por hora ou superior, a 8, 10 km de altura, mas que estende a sua influência até a superfície. Note que o jato, primeiro ele é paralelo a praticamente a um círculo, né, de latitude, vocês podem olhar, ele começa paralelamente e depois ele vai formando meandros, ou seja, ondas grandes, gigantes, na hora de 4 ondas
por, no mundo todo, que dariam ondas aí de em torno de, como vocês podem ver, essas ondas, em torno de 8.000 quilômetros cada um. Do lado polar está a massa de ar fria e do lado tropical está a massa de ar quente. Então, com isso, o que ocorre é que começa a haver uma maior troca de massas de ar polar com ar tropical. Então, mais ou menos o que me parece na cabeça que deve ter acontecido é o seguinte: entre 1916 e 1945, o jato polar ficou mais seguindo um círculo de latitude, vamos chamar isso de um período zonal, onde o ar frio fica aprisionado no polo. E depois, em 1946 a 75, ele passou por esse modo, formando mais ondas, mais meandros, de tal forma que entra o ar frio polar de um lado, enquanto o ar quente tropical vai do trópico em direção ao polo. Há uma mistura de ar frio e quente, e o resultado é que há um resfriamento polar, ou um resfriamento global. Então, durante esse período aqui, o ar frio fica aprisionado, aquece essa região, e depois, com a quebra, essa mistura faz um resfriamento. Resgatei isso de um climatologista russo chamado Georgy Vangenguin. E o Georgy Vangenguin, ele criou um índice chamado Índice de Circulação Atmosférica, ICA, que é representado por essa curva fininha aqui, ó. E ele criou esse índice desde 1891. Se a gente superimpuser o gráfico da temperatura global, tirar a tendência dela, esse mesmo gráfico com os dados do Centro Hadley, que é representado por essa curva mais grossa, a gente vê o seguinte, que de 1916 a 1945, à medida que o índice foi crescendo, derivada positiva, a temperatura global aumentou, significando então que o ar frio estava aprisionado nos polos e não se misturava tanto frequentemente com o ar quente. Mas de 1946 a 75, quebrou, formando aquelas ondas, e o índice foi decrescendo, diminuindo, mostrando que, então, que havia uma componente meridional, Equador, Polo-Equador, com mais trocas de massa polar frio vindo do polo, com massa quente vindo da região tropical, e com isso houve um resfriamento. E novamente, de 76 a 2005, o índice voltou a ficar positivo, crescendo positivo, conforme vocês podem ver aqui, e houve novamente um aquecimento global com o ar frio confinado na região polar. A grande dúvida agora é se o índice vai decrescer novamente, conforme aconteceu em 1946 a 75. Então, 2006 e 2035 seria um período de um novo resfriamento global. Então, teríamos passado por um período zonal, em que o ar frio ficou aprisionado nos polos, de 1976 a 2005, e agora estaríamos num novo período em que a troca de massa de ar polar com a troca de massa de ar tropical será mais frequente, de tal forma que, por exemplo, se eu pegar essa figura aqui como exemplo, o leste dos Estados Unidos estava sofrendo uma onda de massa de ar polar fria, enquanto a Europa estaria recebendo ar quente vindo do Saara. E foi essa situação que aconteceu em março desse ano. Então, o que nós vamos ver mais frequentemente são as frentes frias vindas, passando lá pelos Estados Unidos e Canadá e chegando, conforme eu já tinha mostrado essa imagem antes. Isso nós vamos ver mais frequentemente. E quando acontecer, que acontece a partir de outubro, como foi desse ano, a primeira frente foi em 13 de outubro, então isso significa que a costa leste costa norte do Brasil vai ter um período mais chuvoso. Mas atenção, cuidado, porque a formação dos chamados VECANs, esse que aparece aqui no centro, vórtice ciclônico,
de altos níveis vai ser mais frequente também. Em geral, eles ocorrem de dezembro a março, preferencialmente em janeiro, é o pico deles. E o que acontece? Nessa região que está desprovida de nuvem, que aparece em um tom de cinza escuro, há movimento de ar descendente de 8, 10 quilômetros em cima da região, em direção à superfície, ar seco, que impede o desenvolvimento das nuvens e, consequentemente, a região passa por um veranico, que algumas vezes pode ser severo. E na periferia toda, que vocês veem toda colorida, vermelho e preto, muita chuva, então tem chuva acima, e aqui ao norte também, na parte periférica ao norte também bastante chuva. Então vocês vão ver isso mais frequentemente. Já durante o período seco, nesse caso aqui a imagem é de 23 de julho, quando ocorreu aquela geada no sul de Minas, dia 21 e 22, em que matou aí uma boa parte, queimou uma boa parte do café. Então vocês vão ver nesse período seco, vão ver então que a frequência de frentes frias continua varrendo os Estados Unidos, mas ela fica mais ativa aqui, ativa mais a atividade convectiva, formação de nuvens de chuva, na região equatorial, onde está essa linha pontilhada de amarelo. E o resultado é que o ar sobe ali, aqui está a frente fria descendo, mesmo que entre uma outra frente fria, não vai do hemisfério sul, conforme mostra aqui do lado direito embaixo, não vai acontecer chuva, pode acontecer geada, porque é ar de massa, de origem polar, né? Por causa do sistema de alta pressão que domina praticamente o país todo, conforme vocês podem ver, praticamente o país todo sem nuvens, né? Aí, para verificar isso, eu peguei a década de 2011 a 2020, fiz a média e subtraí da média do período anterior, de 1981 a 2010. E o que eu observei, está dentro dessa elipse aí, notem que a coloração verde representa a redução na escala de cores aqui, ó, de 10 a 20 milímetros por mês, que daria um total de 120 a 240 milímetros a menos por ano, tá? Em algumas regiões aparece até situações mais severas. Para vocês não teria tanto problema, porque vocês estão mais lá para cima, tá? Aqui em cima, e teria uma pequena redução aí, possivelmente aí da ordem de 0 a 10 milímetros, né? Mas indo mais para oeste, a redução seria um pouco maior. Mas para essa região aqui, olha, que é essa reta que eu coloquei aqui simbolicamente, é o divisor de águas. Daí nascem os grandes rios que correm em direção ao Equador, como o Rio São Francisco, Tocantins, Araguaia, e daí nascem também os grandes rios, como o Paranaíba e Grande, que se juntam para formar o Rio Paraná e o Rio Paraguai, que alimenta o Pantanal. Se faltar chuva aí nessa região, como foi agora nesses últimos 10 anos, dessa década de 2011 a 2020, comparado com o mesmo período, 81 a 2010, então se faltar água aí, vai ter um problema sério, que é de geração de energia elétrica, né? Então eu peguei, como o pluviômetros são dados pontuais, eu peguei na bacia de São Francisco, eu peguei o posto fluviométrico de São Romão, em Minas Gerais, porque a bacia hidrográfica era um grande pluviômetro, tudo cai de chuva ali e ela integra. E com isso, verifiquei que no posto de São Romão, nesse período 2011 a 2020, quando comparado com a média de 81 a 2010, houve uma redução de 664 metros cúbicos por segundo. A área de captação no Alto São Francisco, acima de São Romão, é 156 mil quilômetros quadrados, e essa redução representou uma redução de 40%. Olha, presta atenção. No Rio São Francisco, nós temos 11 mil megawatts de potência instalada.
que se não tiver água não vai rodar. No setor sudeste, o sistema sudeste, tem 46 mil megawatts instalados, representados aí por esses rios todos, Paranaíba, Grande, Tietê, Paranapanema e o próprio Paraná, onde está Itaipu, que é a maior hidrelétrica do mundo, né? Mas cada turbina de Itaipu, por exemplo, precisa de 700 metros cúbicos por segundo para rodar. Se reduzir a chuva nessa região, certamente vamos ter menos água disponível e, consequentemente, nosso problema não vai ser água para a agricultura, porque se baixar de 1.400, 1.500 para 1.300, 1.200, ainda assim é bastante água. Lembrar que cada milímetro de chuva representa um volume de 1 litro por cada metro quadrado. Assim, se cair 1 milímetro na sua propriedade, 10 mil metros quadrados, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, representa uma queda de 10 mil litros de água. Tá? Então, para a agricultura não vai ter muito problema, mas para a geração de energia elétrica, sim. Então, estou avisando o pessoal, estou alertando que esses próximos 10, 15 anos, a persistir essa situação de resfriamento global, vai reduzir a chuva nessa região que aparece primeiramente aí, dentro dessa elipse pontilhada. Porque uma atmosfera mais fria e mais seca vai produzir menos chuva. Então, para concluir, por similaridade a 2006, outubro a dezembro as chuvas ficam na média, o acumulado aí um pouquinho, talvez acima de 180 milímetros. Em janeiro a março fica um pouco abaixo, mas como chove muito, ainda podemos ter um acumulado em torno de 750 milímetros. E de abril a junho também, em torno da média, com um acumulado aí de 600 milímetros. Bastante água nesse período todo. Lembrar que janeiro pode ser um mês crítico, pode ter um veranico forte, e aqui na região de Chapadinha pode representar aí uma redução em janeiro de 60% a 80%. Portanto, precisa tomar cuidado para que a planta não caia, o estádio de florescimento da planta não caia nesse período, porque senão a planta pode abortar as flores e a produção cair lá embaixo. Então, plantem de forma que o período de florescimento caia fora de janeiro, porque abril vai continuar sendo chuvoso, possivelmente 40% a 50% da média, e maio também vai estar na média ou talvez até um pouquinho acima. Então não vai faltar chuva em abril e maio, assim não há razão para vocês se desesperarem em plantarem antes. Pode plantar um pouco atrasado para evitar, deve plantar um pouco atrasado para evitar que o florescimento da lavoura ocorra no mês de janeiro. Nos próximos 10, 20 anos, possivelmente uma redução de até 10%, o que não vai ser bastante crítico, não vai ser crítico em termos de água para a agricultura. A boa notícia é que não vamos ter ninhos fortes como esse de 2015, 2016, que provocou uma das maiores secas agora nesses últimos anos. Tomar cuidado que pode ter uma frequência maior de tempestades, veranicos em geral podendo ocorrer mais preferencialmente em janeiro, e no período seco, de maio a outubro, novembro, então uma redução dos números de dias com chuva. Lembrar que globalmente o clima varia por causas naturais, o homem não tem condições de mudar o clima do planeta, né? E o IPCC, nesse último relatório que publicou agora em agosto de 2021, disse que o homem está causando essas secas e as inundações. Então, só como exemplo, a Alemanha passou agora, 2 meses atrás, por várias cidades que ficaram inundadas, só como exemplo. A cidade de Passau, na Alemanha, teve a sua maior cheia, aqui ó, representada aqui na escala, marcado nessa coluna da igreja aqui, em 1501. Do lado direito, veja, a maior cheia de São Paulo
foi em janeiro de 1929. Nesse mês de janeiro de 1929, a pluvial da Estação da Luz registrou um acumulado de 523 milímetros, que é o recorde em praticamente mais de 130 anos de registro da Estação da Luz. E Paris, tá? Maior cheia de Paris, 17 de janeiro de 1910. Agora você se pergunta, qual era a área impermeabilizada da cidade de São Paulo há 90 anos atrás, 1929? Qual o desmatamento que havia para ter provocado esse excesso de chuva, né? E Paris, né, 1910. Então você nota que isso sempre foi normal. Eventos extremos, secas severas e excesso de chuva sempre ocorreram independente do clima estar frio ou quente. O aquecimento global produzido pelo homem é um mito, para não dizer uma mentira. O CO2 não controla o clima global, o CO2 não é um gás venenoso, o CO2 não é vilão, o CO2 é o gás da vida. Planta faz fotossíntese com CO2, então quanto maior a quantidade de CO2, maior é a produtividade. Hoje nós temos 400 ppm, 400 partes por milhão de concentração de CO2 na atmosfera. Uma planta como a soja, tipo C3, ela tem nas células dela o equivalente a 200 ppm. É essa diferença entre o CO2 que está na atmosfera e o CO2 que está dentro da planta, 400 para 200, que faz a planta engolir mais CO2. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser a absorção de CO2 pela planta. Porque a planta não tem uma bombinha para ficar chupando CO2. Ela, na verdade, a difusão é proporcional a essa diferença de pressão. Na hipótese absurda da gente reduzir a pressão parcial, a concentração de CO2 na atmosfera, e, por exemplo, se chegasse a 200 partes por milhão, igual o que está dentro da planta, o resultado é que a fotossíntese iria parar e as plantas deixariam de fazer fotossíntese. Portanto, a redução de emissão, que como que é esse acordo de Paris que estão tentando implementar agora nessa reunião que está acontecendo hoje e vai até domingo, lá em Glasgow, na Escócia, é inútil com relação ao clima, porque o CO2 não controla o clima. Mas, por outro lado, reduzir as emissões vai ser um problema seríssimo do ponto de vista social, porque 80% da matriz elétrica no mundo depende de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural, que ao serem queimados joga CO2 na atmosfera. Para reduzir as emissões, como que é o Acordo de Paris, vai ter que gerar menos energia elétrica. E aí os países subdesenvolvidos, então 80% dos países do mundo, cerca de 160 países, são subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, e que precisam de energia para se desenvolver, não vão poder gerar energia. Portanto, eu vejo no Acordo Climático de Paris uma ação neocolonialista, ou seja, para a gente continuar sendo colônia, para a gente continuar fornecendo matéria-prima. O Brasil manda o quê? Manda minério de ferro, manda alumínio, manda soja, manda milho. E quando nós precisamos de algo um pouco mais sofisticado, que precisa de tecnologia, nós temos que pagar royalties, direitos autorais e preços exorbitantes. Já pararam para pensar quanto saco de soja custa um iPhone de última geração? iPhone de última geração, 15 mil reais. Tá? Vamos botar o saco de soja a 150. Precisa de 100 sacos de soja. Se o cara produzir 50 por hectare bruto, ele vai precisar de 2 hectares para pagar um iPhone de última geração. E se precisar de um equipamento mais sofisticado, como um tomógrafo computarizado, necessário nos hospitais, quanto saco de soja não vai custar? Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Que esse tipo de políticas públicas que são geradas globalmente tem o objetivo simplesmente de manter a gente colônia. Atenção, a primeira frente fria desse ano nos Estados Unidos ocorreu agora, no dia 13 de outubro. Do lado leste das Montanhas Rochosas, derrubou a temperatura para 4 graus negativos. No início de novembro, agora, nesses 10 dias,
primeiros 10 dias, as temperaturas ali no meio oeste americano, Midwest, chamado Corn Belt, estavam temperaturas abaixo de zero. Então, está pintando que o inverno americano vai continuar sendo rigoroso e vai emplacar o ano que vem também, ou seja, de dezembro a fevereiro de 2022. Assim, quem puder segurar, a safra de 2022 e a safra de 2023 não negociar, segure, porque certamente vai haver quebra na safra americana. E lembrar que os Estados Unidos produz 350 milhões de toneladas. 1% de quebra que seja são 3 milhões e meio. Se houver uma quebrazinha pequena de 5% na safra americana, nós estamos falando de 20 milhões de toneladas de grãos fora do mercado internacional. Portanto, nós não sabemos exatamente agora, porque eles estão colhendo, terminando a colheita. Nessa safra de 2021 deles, nós vamos ter ideia já, possivelmente em janeiro, de quanto quebrou, mas podem se preparar, que é provável que a safra deles de 2022, que vai ser colhida em outubro do ano que vem, daqui a um ano, pode também apresentar uma quebra em função daquela mudança da corrente de jato polar ter se tornado assim mais sinuosa, né, com meandros maiores, trazendo ar polar em direção à região tropical. Portanto, os preços devem, na minha opinião, aumentar. Quem puder segurar, segura, porque vai ter um lucro maior com o mesmo gasto que teve. E é muita pretensão do IPCC achar que o homem pode mudar o clima global. E aí lembro das palavras de Francis Bacon, há 400 anos atrás, que disse que nós não podemos comandar a natureza, temos apenas que obedecê-la. O homem não tem a capacidade de mudar o clima global. Muito obrigado pela atenção.